Ok, pessoal, saudações a todas as pessoas que estão remotamente conosco este encontro, né, dos diálogos no LAI. Muito boa noite ao nosso convidado, Adriano Loturco. É uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente, Adriano, assim como todas as demais pessoas que estão aqui conosco, tá? Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem está conosco pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, o LAI, que é vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FMVZ, da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior do estado de São Paulo. Nosso objetivo, então, com esse programa de extensão, com os diálogos, é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, troca de experiências, de pontos de vista, que a gente entende que podem, então, contribuir para o desenvolvimento das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade. O encontro de hoje também é promovido conjuntamente pela disciplina de Economia Aplicada da FMVZ USP, do curso de Medicina Veterinária. Tá? Então, também gosto de deixar aqui nossa saudação, nosso abraço para todos os nossos alunos da turma 103 da veterinária, tá bom? O meu nome é Augusto Raul Bergameiro, eu sou professor da FMVZ da USP e também um dos pesquisadores do LAI. Então, nesse momento, eu vou brevemente apresentar o nosso convidado, o Adriano, para que vocês possam conhecê-lo um pouco melhor, e durante a nossa conversa eu vou fazer várias perguntas aí mais detalhadas para ele compartilhar conosco a sua experiência, tá bom? O Adriano, ele é formado em agronomia pela Unesp de Botucatu, e tem especialização pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, em agribusiness, e também pela Dom Cabral, Fundação Dom Cabral. Ele tem ampla experiência nas áreas de análise de mercados e exportação de milho, soja e derivados, atuando por 15 anos na mesa de operação de tradings de commodities agrícolas. E, mais recentemente, ele tem atuado, então, com agentes, né, no setor do agronegócio, tanto na cadeia de suprimentos, ou seja, empresas de insumos agrícolas, como com grandes compradores, distribuidores e provedores de serviços logísticos de commodities agrícolas na Europa e na Ásia. Então, meu caro Adriano, mais uma vez, brigadíssimo por ter aceitado o nosso convite, fico muito feliz de te reencontrar aí, tá? Então, já te passo a palavra, fique à vontade, a sala é sua. Tudo bom, gente? Pô, felizão, Augusto. É bom demais te encontrar. Eu estava conversando esses dias. Eu faço 25 anos de formado, Augusto. Significa que há 25 anos atrás eu era seu estagiário. Para quem não sabe, aqui eu fui estagiário, tive o prazer de ser estagiário no meu estágio de conclusão de curso do Augusto. Foi ele que assinou lá o papel para eu ter o meu diploma, né? Então, assim, faz parte da minha história. O nosso querido gaúcho aqui, o Augusto. Tá? Eu ia fazer essa ressalva, você pode falar qualquer coisa menos piada de gaúcho na noite de hoje. Tá bom, mas pode fazer do Grêmio? Não, brincadeira, sou tricolor também, apesar de ser tricolor do Morumbi. Bom, pessoal, obrigado, é um prazer, é muito legal estar falando com vocês. Como eu estava comentando aqui agora há pouco, são 25 anos, estou fazendo esse final do ano 25 anos de formado. Fiz um pouco de tudo, eu brinco que assim, tem um papel lá em casa que diz que eu sou agrônomo. Eu trabalhei muito pouco como um agrônomo de verdade, assim, como aquele agrônomo, o protótipo de agrônomo que vem na cabeça das pessoas, que é o agrônomo butinudo, com calça justa, camisa xadrez, caminhonete e enfim, vendendo fertilizante, defensivo, semente e batendo campo. Eu até fiz um pouco disso na minha carreira, mas nunca foi a minha ideia. Eu vou contar um pouco da minha experiência. Antes de mais nada, assim, eu não combinei com o Augusto, eu não preparei nada estruturado, assim, super estruturado, até porque isso é o meu dia a dia, preparar coisa estruturada. Então, hoje vai ser um bate-papo freestyle, assim, vai ser na sorte aqui, o que a gente tiver para falar. Então, o que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. O objetivo mesmo é que seja um bate-papo, uma troca de ideias, e que eu vá podendo responder. Então, não tem necessariamente uma ordem. Eu vou tentar seguir uma ordem cronológica aqui da minha experiência, mas não tem problema se levantar a mão, abrir o microfone e fazer perguntas
enquanto eu estiver falando. Tá? O primeiro recado, assim, eu falo muito, atropelo, minhas histórias muitas vezes elas são um pouco caóticas, então eu vou e volto, então se alguém tiver perdido também, fala assim, Adriano, perdi, volta lá atrás, que senão eu vou me empolgando e vou falando e a gente acaba se perdendo, tá, ok? Bom, vamos começar então com um pouco da minha história. Eu não sei muito bem porque eu escolhi fazer agronomia, até hoje eu tenho essa dúvida. Tinha história de propriedade rural na família, andei a cavalo uma época, então cheguei a pensar em ser veterinário também, nunca tive competência e capacidade para estudar, para passar e fazer veterinária, e por algum motivo eu achei legal fazer agronomia. Eu queria fazer, quando eu pensei em fazer agronomia, eu achava super legal a parte de paisagismo, então eu entrei em agronomia pensando em fazer paisagismo. Acho que eu nunca te comentei isso, Augusto. Mas durante a faculdade eu acabei cada vez mais me interessando e me apaixonando por todo esse lado que tem a ver com gestão de negócios, economia, administração, que tira um pouco desse estereótipo do agrônomo, que é super importante, que é super válido, que ajuda a produzir, mas que nunca foi muito a minha cara. Né? Então, desde que ali, segundo, terceiro ano, eu acabei encaminhando a minha carreira acadêmica para essa área. Tive o prazer de uma professora como vocês aqui, a Isabel Tactani, me colocar num primeiro estágio na FIP Agrícola. Foi o primeiro estágio, onde o Augusto foi trabalhar depois da FAESP. Fiz um estágio na FIP Agrícola, foi meu primeiro estágio fora da faculdade, mais relacionado com isso. Acabei fazendo um trabalho que foi aprovado para ser publicado e eu fui fazer a apresentação na Sober, em Foz do Iguaçu. Nunca me esqueço. Primeiro e único congresso que eu participei na vida. Nunca fui um grande aluno, nunca fui um grande estudante. Não copiem isso, por favor. E ali que definitivamente foi onde eu olhei e falei assim, cara, aqui é o meu caminho, aqui é onde eu quero trilhar e o que eu quero fazer. No semestre seguinte já era meu estágio de conclusão de curso, e aí a Isabel me apresentou o pessoal da FAESP, e aí eu tive a felicidade de ser aprovado num processinho seletivo que eles tiveram lá. Até hoje eu lembro de ver meu currículo assim, Augusto, eu tinha feito um estágio na Embrapa Uvivim, em Bento Gonçalves, e tinha um circulado assim, escrito assim, pô, bom isso, hein, com a sua letra, né, porque tinha botado o pezinho lá no Rio Grande do Sul amado. E foi ali onde eu acabei terminando o meu curso e conhecendo o Augusto, e aí confirmando aquela impressão que eu já tinha tido na FIP, de que ali era o caminho que eu queria trilhar. Mas, assim, nem sempre os planos acontecem da forma que a gente imaginava. E só fazendo um parênteses, voltando um pouco, vocês vão ver que eu abro e fecho muito parênteses, tá? Uma coisa que eu sempre tive uma vontade louca e que eu fui aprender na faculdade eu não sabia nem muito bem como é que eu poderia me encaixar e como é que ia funcionar, mas eu me apaixonei sem saber muito bem o que era com mercados futuros, trading, e eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. As pessoas me perguntavam o que era, como é que eu podia me encaixar, como é que um agrônomo podia se encaixar nisso. Eu falei, cara, eu não sei, mas é isso que eu quero fazer. E me formei, comecei a distribuir currículo para cá e para lá, e eu nunca me esqueço de uma entrevista que eu fui fazer na ADM. A ADM para quem não conhece, é uma das maiores tradings de grão do mundo. O escritório deles fica em São Paulo, ali na Avenida Roque Petrone, na frente do Shopping Morumbi. E eu fui lá, botei paletó, gravata, tudo, fui conversar com o gerente, sei lá, o cara que foi me entrevistar. Eu falei, cara, mas e daí, né? Assim, existia naquela época, 25 anos atrás, até um certo preconceito com o pessoal de ciências agrárias trabalhar num escritório. Na cabeça dele, eu era assim, eu ia botar uma botina e ia vender adubo. Eu ia botar uma botina e ia para o Mato Grosso ajudar a plantar soja. Eu falei, não, cara, eu quero trabalhar, eu quero fazer o que você faz. Eu quero entender, eu aprendi um pouco, mas é isso que eu quero fazer. Acabou que, nesse momento, eu não fui aprovado nesse processo seletivo, acabei indo trabalhar no projeto do Sebrae com
com produtores agrícolas, mas eu nunca abri mão dessa vontade que eu queria ter. E assim, as coisas foram acontecendo até que ali, com 2 ou 3 anos de formado, eu acabei entrando numa trading, e nesse momento eu entendi que, e aí tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando, né, da questão de análise de mercado, é que assim, um trader e um analista de mercado são basicamente a mesma coisa, né? A diferença é que o trader tem que, eu falo que assim, o trader tem que puxar o gatilho e tomar a decisão se ele compra, se ele vende ou se ele compra, e o que ele vai, ele tem que tomar posição, né? Ele tem que decidir se ele o que ele vai fazer, se o mercado é um mercado para baixo, então ele vai vender para depois comprar, ou se é um mercado com viés altista, né, um mercado bullish, que a gente chama, então se ele vai comprar para depois segurar uma posição e vender. Mas no final das contas, isso faz parte do dia a dia do trader ser um analista de mercado, né? Então, a minha carreira como analista de mercado, na verdade, ela não começou em 2019, quando eu vim para a AgroConsult. Ela começou lá em novembro de 2003, quando eu mudei para Goiânia para trabalhar na mesa de operação de uma trade, né? E aí acho que tem algumas coisas que são importantes entender o que te faz e quais são as valências e quais são os conhecimentos que um agrônomo, que um analista de mercado, que um trader precisa ter, e qual que é a diferença de uma pessoa de ciências agrárias tem para estar sentado naquela mesa, diferente de eventualmente um economista, um administrador ou um cara de ciência de dados, tá? Então, acho que assim, algumas coisas são fundamentais. Assim, não, assim, é impossível você sentar numa mesa de trade sem você falar inglês. E assim, não estou falando inglês, um inglês macarrônico. É assim, eu pensava e trabalhava mais de 50% do meu dia falando inglês o tempo todo. Então, seja lendo relatórios em inglês, seja falando com um corretor em Chicago, seja conversando com um outro trader na Ásia ou na Europa. Assim, esse movimento todo, que eu não estava falando com meus colegas na mesa, eu eventualmente estava falando com alguém fora do Brasil, ou lendo um relatório em inglês, ou lendo um relatório do USDA em inglês. Então, assim, é primordial, não, é impossível alguém seguir essa carreira, ainda hoje, com todas as questões de inteligência artificial e tudo mais, sem você falar inglês, né? A segunda coisa é que assim, o conhecimento, além do básico, né, que isso eu tive que desenvolver, de matemática financeira, economia, um pouco de administração, gestão, coisas básicas assim que muitas vezes a gente, pelo menos na minha formação, eu não usava tanto, assim, um percentual, alguma coisa assim, você tem que aprender, né? E você tem que começar a entender um pouco mais de macroeconomia, então juros, taxa de juros, juros compostos, o porquê que a correlação entre moedas, porque o analista e o trader, ele está olhando isso o tempo todo. Por que a moeda no Brasil, eventualmente, ela se desvalorizou ou valorizou frente ao dólar? Qual que é o impacto disso no preço da soja, no preço do milho? Qual que é o impacto disso na comercialização do grão, na competitividade da soja brasileira posta na China, e esse tipo de coisa. Então, é importante, né, e assim, sem querer puxar a sardinha para o Augusto aqui, né, a disciplina dele, no final das contas, assim, para alguém que quer trabalhar como analista de mercado, não é entender apenas de assim, oferta e demanda, o básico, assim, as leis básicas da economia, assim, a oferta é menor a oferta, por isso o preço vai subir. Puta, eventualmente a oferta é menor, mas se o ambiente macroeconômico e o microeconômico daquela situação, ele tem um impacto sobre esse tipo de coisa. Então, entender essas correlações que existem entre o assunto principal que você está trabalhando e o mundo real lá fora. Tá? Bom, não preciso nem falar que assim, eu passo o meu dia inteiro, ou
meu dia inteiro talvez seja um exagero, mas sei lá, pelo menos 50% do meu dia na frente de uma planilha de Excel. Estou até com vou até compartilhar aqui, Augusto, tá? Assim, eu vou Fica à vontade, um pouco Adriano. aqui a minha tela para vocês verem, tá? Assim, o que é a vida de um analista de mercado. Então, se vocês olharem aqui, assim, eu passo o dia inteiro com esse tipo de coisa na frente. Aqui eu estou olhando dados de crush, o esmagamento semanal de soja na China, quanto é que está dando óleo, quanto é que está dando farelo, qual que é o extraction rate aqui, e tá vendo que eu volto a falar, né? Se eu clicar nesse site aqui, ó, que é um site chinês, ele tá todo em inglês, né? Então aqui um pouco daquilo que eu falei assim, tem que falar inglês, porque a hora que eu clico nessa notícia aqui, ó, não é nenhuma notícia, mas assim, ela tá inteirinha em inglês. Então não é da boca para fora que eu falo que tem que estudar inglês, né? Que tem que falar inglês. Um outro site que eu uso bastante é esse site aqui de cotações, site totalmente em inglês, site da Bolsa de Chicago em inglês. Aí eu acompanho notícias da Reuters, cara, é tudo em inglês, entendeu? Então é muito importante isso, tá? Mas só voltando um pouco aqui, assim, o dia a dia do analista, ele tem pouco glamour, né? O glamour é eventualmente o dia que eu pego todo esse material que eu estou usando aqui e eu transformo ele numa apresentação, né? E aí eu vou fazer uma apresentação, sei lá, como foi recentemente, eu fiz uma apresentação para uma empresa, para essa empresa aqui, né, para o JCI, que é uma consultoria chinesa, né? E eles me pediram para fazer uma apresentação sobre o mercado de soja e a produção de soja no Brasil nessa safra e as nossas visões para isso. Esse eu diria assim, que eu brinco que assim, é o único momento de glamour que tem no que a gente está fazendo, porque o resto é muito suor, é muito Excel, é muita leitura de relatório, né? Então, assim, se eu mostrar para vocês a minha caixa de e-mail é um relatório da Standard & Poor's, é um relatório, se eu pegar aqui, ó, vocês podem ver que assim, a coisa que eu mais faço é um relatório de um analista de mercado em Chicago, e é basicamente só números, né? Então, quer dizer, basicamente só números não, mas tem muito de números e análise do cara também, do dia a dia, e aí eu tenho que pegar, no final das contas, o que eu pego, tá? O que é o mais importante para mim? Eu pego muito dado, um pouco de informação, e transformo tudo isso numa informação palatável para os nossos clientes, né? Aqui na Agroconsult, aí eu não sei se vocês chegaram a ter a curiosidade de conhecer e de procurar um pouco a Agroconsult. Deixa eu voltar aqui na tela, eu parei de compartilhar. A Agroconsult é uma empresa que assim, ela tem mais de 20 anos de mercado. A gente tem os principais players de insumos, né, defensivos, químicos, fertilizantes, bancos, algumas tradings na nossa carteira aqui. E são caras que, assim, estão sentados na Faria Lima, na Avenida Paulista, em Ribeirão Preto, e o negócio do cara não é grão, né? A minha área aqui é uma análise de mercado de grãos. Então, o negócio desse cara ele não é entender por que o preço do grão está subindo, ele quer saber por que o preço está subindo e o impacto que isso vai ter no negócio dele. Então, qual que é o negócio dele? É vender adubo? Se o preço está subindo, esse cara vai expandir área, vai comprar mais fazenda, vai aumentar, vai derrubar mais, vai converter pastagem em soja. Então ele vai comprar mais semente, vai comprar mais adubo, vai comprar mais defensivo, né? Se é um banco, esse cara está ganhando dinheiro e vai ter condição de pagar, até que ponto eu posso aumentar minha exposição de risco no crédito agrícola para uma revenda que vai vender para os produtores? Ou se é uma trading, qual que é a produção agrícola brasileira e qual que é a expectativa de importação chinesa, quando que o produtor vai vender? Então, a consultoria que a gente faz aqui, e aí, de novo, um parênteses, né? É uma consultoria de mercado, não é uma consultoria estratégica, né? Uma consultoria estratégica é quando ela, né, de forma geral, ela trabalha com estratégias do negócio das empresas, se a empresa deve aumentar uma fábrica, se ela deve ir para um novo mercado, alguma coisa assim.
O que a gente faz aqui, especialmente na minha área, é analisar o mercado, né, o dia a dia do mercado, fazer cenários, né, voltando aqui no compartilhamento aqui, quando eu faço um cenário como esse, não, acho que eu fiz errado aqui. O que eu estou fazendo aqui, né, eu estou levantando, né, nós temos uma equipe aqui que levanta a safra brasileira, então a safra brasileira vai ser uma safra de 156 milhões de toneladas. Aí o que a gente faz aqui é analisar cada um dos estados, a variação entre uma safra e outra, entre o potencial que essa safra tinha, né, o quanto o Brasil pode exportar e o quanto o Brasil vai esmagar. Agora, não é um número, assim, por que o Brasil vai esmagar 54 milhões de toneladas? Ah, porque as exportações de farelo estão muito fortes, o consumo internacional de farelo está muito forte. Ah, não, mas não vai exportar, vai esmagar mais, mas na verdade vai exportar mais o grão. Né? Então, tudo isso aqui que eu tenho aqui, que eu vou fazendo aqui, eu vou compondo para fazer um cenário que eu vou entregar para o meu cliente. Né? E aí eu tenho que explicar cada um desses slides aqui, ele acaba virando, aqui não é um bom exemplo, ele acaba virando acho que eu tenho um aberto aqui que eu tinha deixado já. Ele acaba virando, aqui não é ele acaba virando um relatório. Esse aqui é um relatório de cana, mas a gente faz um relatório para milho, um relatório para soja, onde eu tenho que ir explicando, né, de uma forma sucinta, o que tudo isso aqui quer dizer. Né? E no final das contas, tem que entender o que cada cliente, cada tipo de cliente ele quer saber. Como eu disse, qual que é o impacto para o cliente de uma safra da Argentina, que no ano passado foi 21 milhões de toneladas, e esse ano vai ser 51 milhões de toneladas? O porquê que ela vai ser 51 milhões de toneladas? Aí nós vamos trazendo essas informações aqui para cá, e eu vou compondo um cenário onde 51 milhões de toneladas de soja na Argentina levam a Argentina a ter um consumo total entre esmagamento e consumo interno de 42 milhões de toneladas, exportações de 6,4 milhões de toneladas e um estoque de passagem de 18,1 milhões de toneladas. E aí a gente vai montando esse quebra-cabeça de vários cenários para chegar, no final das contas, basicamente nesse número aqui. Né? No final das contas, o que o cliente da AgroConsult quer saber, de forma geral, a área do Brasil, ela veio crescendo, para a próxima safra, ela vai crescer ou vai diminuir? Aqui o nosso cenário base é que a gente vai ter uma pequena redução na área de soja. Tá? Por quê? No cenário global, vai sobrar mais soja do que vai ser consumido e preços mais baixos. Então, a rentabilidade do produtor, dados os custos de produção, que tem uma pequena queda aqui, os preços vão cair mais do que caem os custos, né? Os produtores brasileiros devem ter uma rentabilidade menor, uma rentabilidade esperada menor, então o apetite desses caras para produzir, para plantar mais, ele diminui. E aí é onde a gente chega até aí. E é aí que eu brinco de novo, né, que é a diferença do trader para o analista, ou não precisa ser necessariamente para o trader, mas pode ser para um cara de crédito do banco, ou para o gerente comercial, diretor comercial de uma empresa de defensivos da vida. Porque com isso aqui ele tem que... o consultor ele chega e apresenta o cenário, defende o cenário, eventualmente mostramos cenários alternativos. Olha, esse é o nosso cenário base, mas tem um cenário que ele pode ser, ao invés de ser uma queda de 0,4%, pode ser uma estabilidade na área plantada, ou pode ser um cenário pior, onde é 2%, 3% de queda. Você apresenta os teus pontos, mas você entrega isso para o teu cliente e dali, de forma geral, o teu serviço está feito, está completo. Você transfere para o teu interlocutor, o teu cliente, a tua informação, e ele que tem que tomar a decisão do que ele vai fazer. Né? E aí eu brinquei lá atrás que o trader é um analista de mercado que puxa o gatilho, porque a minha posição hoje é muito mais tranquila do ponto de vista de tomar decisão, que assim, eu tenho um compromisso de ter o melhor cenário possível que eu possa fazer e que eu acredito.
Mas quem vai ter que tomar a decisão e puxar o gatilho, se ele vai mandar a gente embora, ou se ele vai ser mais agressivo, se ele vai, enfim, tomar N decisões estratégicas da empresa, não cabe a mim. Quem puxa o gatilho, quem toma a decisão é o nosso cliente. Quem diz se vai, eu vou comprar e não vou vender, ou vou vender primeiro e depois eu vou comprar, é o nosso cliente. Então essa é a grande diferença que a gente tem na consultoria. O nosso trabalho termina na hora que a gente entrega um relatório, uma apresentação, uma defesa de um cenário. Eu brinco que aqui na Agroconsult todos nós somos doutores sem termos feito doutorado. Porque cada vez que a gente defende um cenário, a gente está defendendo a nossa tese. Né? Só que, dali para frente, cabe ao nosso cliente aceitar ou não, concordar ou não com o que a gente está falando, e aí dali para frente ele tomar as decisões estratégicas da empresa dele. Então essa é uma diferença importante que a gente tem aqui do cara que está vivendo o fronte da guerra. Né? Então a gente vai até o ponto onde a gente entrega para o cara. Dali para frente a decisão é deles ali. Tá? Gente, eu estou falando aqui, estou acompanhando, se vocês quiserem interromper também, fiquem à vontade. Tá? Augusto também, se quiser perguntar alguma coisa, eu estou falando o que eu acho que era a expectativa de vocês. Se eu estiver divagando muito, fiquem à vontade. Tá? Agora, tá excelente, Adriano, tá excelente. Segue firme, que a gente tem várias perguntas aqui que eu estou anotando, mas segue o baile. Tem algumas coisas que são importantes. Como é que é? Eu acho que é legal assim. Como é que é uma construção de um cenário de soja no mundo? Né? Como é que pelo menos a gente faz aqui? Tá? Lembra que eu falei que assim eu precisei aprender, estudar e conhecer mais de economia, de crescimento de PIB, de crescimento de, por exemplo, uma coisa que eu não conhecia antes de eu chegar aqui, que é PIB PPP. Né? Quantos aqui, quem aqui sabe o que é PIB PPP? Deixa eu dar uma de chato aqui. Tá? PIB PPP poder paridade em inglês, né? Purchase Parity, poder paridade de compra, né? Em português seria PPC, né? Que é uma conta que tem, que o FMI faz, extremamente complexa. Se me perguntar como é que eu faço, como é que faz, eu não sei fazer, eu adoto o PPP do FMI, mas aonde ele compara o poder de compra relativo entre as nações. Aí eu cruzo poder, paridade de compra, jogamos dentro de uma modelagem que a gente tem aqui dentro, desenvolvida, proprietária da Agroconsult. Cada consultoria tem a sua modelagem. Cruzamos com crescimento ou decréscimo de população, e isso me dá uma estimativa de crescimento, de consumo de carnes em cada um dos países. Tá, Adriano, mas qual a base que você usa histórico, né? Porque tudo que a gente faz para frente, olhando para frente, projeta para frente, eu tenho que olhar para trás para ver como é que foi o comportamento para trás, para tentar projetar para frente. Então, a gente usa a base de dados do USDA, que é a bíblia do analista de mercado, com todos os defeitos que eventualmente o USDA possa ter, né? O USDA, eu vou falando aqui, muitas vezes não sei se todo mundo sabe, né? O United States Department of Agriculture, então seria o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, tá? E o USDA tem uma base de dados assim, absurda de carnes do mundo inteiro, dos principais de produção, abate, fêmeas, consumo per capita de, Rússia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Bangladesh, de um monte de país. Então a gente pega a base da FAO, né, da organização que é da ONU, olha para trás, desenvolve um modelo, pega esse modelo, cruza com PPP, mais população, e ele me devolve uma projeção de consumo de carnes para frente, para cada um tipo de carne. Aí entra um pouco da ciência zootécnica, principalmente zootécnica, que aí a gente tem
eu aqui particularmente tenho alguma dificuldade, que é transformar essa carne que vai ser consumida em ração. Então eu tenho que pegar índices zootécnicos de assim, para 1 quilo de carne para produzir 1 quilo de carne de aves, no Brasil, quantos quilos de ração eu preciso? Ele é diferente esse mesmo 1 quilo de carne produzido nos Estados Unidos ou na China, ele tem demandas diferentes de ração. Então, faço isso país por país, não, mas por grandes países, né? China, Brasil, Estados Unidos, Europa, e aí eu chego num tamanho do mercado de carne, de ração global por país. E aí eu tenho o tamanho da demanda, do que a gente chama de feed, né? Que é para a produção de ração animal. A gente tem para milho, por exemplo, um pouco para soja, bem pouco, né? Soja praticamente não é utilizada para alimentação humana, milho um pouco mais. Eu tenho um modelinho para consumo humano. Eu tenho um modelo de consumo de óleos vegetais, né? E eu tenho um modelo de biocombustíveis. Então eu tenho que pegar tudo isso e jogar dentro de um cesto, e ele vai me dar o equivalente à demanda global e a demanda por países desses principais commodities. Bom, dado que eu tenho o tamanho da demanda, como é que essa demanda vai ser atendida? A gente sabe que a Europa não tem capacidade, né, fundiária, de área, tudo, para plantar toda a soja que ela precisa, ou todo o milho. Eventualmente, a China também não consegue. Então, você vai montando esse quebra-cabeça. Eu brinco que é um castelo de cartas, na verdade, quando você vai fazendo essa base e vai chegando país a país, dizendo assim, olha, o Brasil, dado esse cenário aqui, os Estados Unidos vai produzir tanto dentro de uma linha de tendência de produtividade. Os Estados Unidos não tem mais área para crescer, então onde é que vai crescer mais área? No Brasil, é na Argentina, não, vai ter que ser na África, não, mas a Rússia pode crescer um pouco mais. Então, além de tudo, o analista de mercado é um grande consumidor de notícias, né? Então, assim, e tem que ser um cara muito curioso, eu tenho que estar o tempo inteiro lendo, absorvendo informação, o tempo todo. Assim, né? Eu brinquei que assim, 50% do meu tempo eu passo na frente de um Excel. Eu vou te dizer que os outros 30% do meu tempo eu passo lendo relatório do FMI, lendo relatório de mercado, lendo notícias. Para quê? Para que eu possa ir agregando cada vez mais informação para eu poder montar esse cenário. Tá? Então, a função nossa, no final das contas, é que eu vá juntando como é que eu vou atender essa demanda que eu cheguei com produção. Então, quem vai atender essa demanda? É Brasil? Então o Brasil vai ser um net exporter? Não, mas a Argentina, tem os Estados Unidos. Uma pergunta que, por exemplo, a gente sempre tem aqui, mas e a África? Então, tem que entender também um pouco de África. Então, todas essas variáveis, você vai montando primeiro bom, o castelo de cartas ficou de pé. Super comum chegar a hora que você está botando aqui, parece brincadeira, que você vai colocar a última carta lá em cima, alguém aqui dá um peteleco na primeira, assim, exato. Porque você viu e falou assim, cara, eu não tinha visto, ou não está cabendo essa área num determinado país. Desculpa, se eu falei, não é Magic Exporter, é Net Exporter, é um país que ele é net exportador, sobra produto para ele exportar. Tá? Eu vi que tem outras duas perguntas aqui, depois eu volto nelas, mas só essa aí, porque acho que a minha pronúncia não ficou muito boa. Tá? Então, assim, você tem que ir montando aos poucos esse castelo, e de forma que ele vai ficando mais estável possível. Só que assim, aí amanhã ou depois veio Deus me livre e guarde, uma nova pandemia, uma guerra, e o cenário de petróleo explode. Aí, como eu falei lá atrás, você tem que entender as correlações entre produtos que muitas vezes não tem nada a ver. Cara, mas qual que é a correlação entre petróleo e soja? Né? Óleo de soja é utilizado para fazer biodiesel. Biodiesel
vai dentro do diesel, né, que vem do petróleo, ou hoje em dia você já tem como fazer óleo de soja, um diesel verde, que na verdade é um diesel direto da soja. Então, essa é a primeira correlação que você tem entre petróleo e óleo de soja. A outra correlação que você tem, que ela não é diretamente ligada à sua commodity, mas ela tem um impacto na economia global, é eventualmente se você tem petróleo muito caro, fretes marítimos, todos os fretes ficam mais caros, qual que é o impacto que isso tem no crescimento ou no decréscimo, né, no encolhimento da economia global, né? Então, o analista, de novo, né, ele tem que juntar esse monte de informação para montar o seu cenário, né? E aí, como eu estava falando, de repente, do nada, assim, você tem todo um cenário bonitinho, que ele vem caminhando mês a mês, e de repente, no meio do caminho, estoura uma guerra, ou, sei lá, a economia americana que você esperava que ia tão bem não vai, ou pior, a economia chinesa entra não numa recessão, mas você espera que ela vai crescer 5%, ela cresce 4%, isso impacta no consumo de carnes na China, que vem bater no consumo, que vai bater no consumo de farelo e de milho, e que vem bater nas exportações brasileiras e no preço em Chicago. E aí o impacto, você estava esperando que fosse um crescimento diário na safra seguinte, e esse crescimento não vai ser desse tamanho. Então você estava dizendo para o teu cliente que a área no Brasil ia crescer, que o produtor ia ganhar dinheiro, que ele podia tomar decisões de contratar gente, montar equipe, montar uma fábrica nova, alguma coisa, e o negócio cai por terra, né? Então, eu brinco que assim, a gente tem que errar pouco, mas quando errar, corrigir muito rápido, né? Porque os nossos clientes aqui estão o tempo todo tomando decisões de negócio baseadas nas informações que a gente passa para eles. Tá? Que mais que a gente faz aqui que eu brinco que é um pouco do job description, né, de um analista de mercado, né? Acho que eu passei rapidamente por isso, mas assim, muita curiosidade, muito relacionamento, né? É extremamente importante você ter um bom relacionamento com gentes da indústria, com pessoas da indústria, né? Para você, a hora que teu cliente te liga perguntando sobre determinado assunto, mesmo que você não saiba, você tem, eu brinco, né? Atualmente não existe mais isso, mas antigamente você pegava, procurava nos cartões e falava assim, opa, o Augusto é o cara que vai poder me responder isso aqui, passar a mão no telefone, ou mandar um WhatsApp, tudo assim. Cara, estou com tal dúvida aqui, o que você está vendo, o que você não está vendo. Hoje mesmo aconteceu isso. Tem uma área de projetos aqui da AgroConsult, que não é a minha área, mas a sócia que toca essa área me escreveu e falou assim, Adriano, eu precisava falar com alguém sobre mercado e operação de exportação de soja, milho e farelo via container. Opa, conheço alguém aqui, 2, 3 ligações. Aí ontem ela tinha me pedido um negócio sobre citros. A gente nem dá consultoria em citros aqui na AgroConsult, mas, enfim, a gente já passou, tem amigos, tudo. Então, esse relacionamento e manter esse relacionamento é extremamente importante, né? Porque invariavelmente você vai vir alguma coisa que você não sabe, mas você tem que saber quem sabe, né? Então eu brinco assim, hoje em dia, com o WhatsApp, com o LinkedIn, com todas as redes sociais, só não mantém relacionamento e fala com as pessoas quem não quer, e quem, desculpa a franqueza, é preguiçoso, né? Porque de tempos em tempos você mandar um oi, dar um alô, seguir, saber o que a pessoa está fazendo, onde é que ela está. É aquela história, eu não vejo o Augusto há quanto, Augusto? Há uns 15, 16 anos. Mas eu sei onde ele está, ele sabe onde eu estou, ele sabe o que eu estou fazendo, porque pelas redes sociais a gente consegue se acompanhar, vai mantendo um relacionamento, eventualmente, uma vez ou outra, tudo, e na hora que precisa, opa, Adriano, você pode me ajudar com tal coisa? Ô, fulano, né? Então, tem que ter manter esse relacionamento, e eventualmente até a cara de pau para aquele cara que você não liga há 10 anos, assim, ô fulano, né, faz tanto tempo que a gente não se fala, e aí, tá tudo bem, né? E aí já entrar no assunto para fazer, né? Essa questão que eu comentei da curiosidade de olhar, por exemplo, a minha equipe aqui, nós somos em 5 analistas, tá? E eu costumo fazer para ele, pessoal,
repetindo só o que eu falei assim, gente, vocês têm que consumir conteúdo. Conteúdo de qualidade, você tem que fazer uma curadoria bem feita, né? Eu tenho aqui, nos meus favoritos aqui do Google, sei lá, do meu navegador de internet, cara, eu devo ter sei lá, uns 100 sites favoritados aqui. E aí a hora que eu sei, assim, putz, eu preciso de tal informação sobre produção de milho na África do Sul. Pô, eu sei que eu tenho um site lá e que eu vou procurar, né? Mas tem que ter. Assim, você tem que fazer uma curadoria legal e tem que ser curioso, tem que ler relatório. As pessoas te mandam assim, cara, mesmo informação ruim é informação, até para você descartar. Eu sempre falo aqui pro pessoal, assim, ó, a gente tem que ler tudo, porque hoje em dia tem tanta bobagem sendo falada, e as pessoas que não são do setor, vocês imaginam o seguinte, eu não posso cobrar, vou dar nomes de empresa aqui só a título de exemplo, tá? A Syngenta é nossa cliente. Tá? O cara da Syngenta, ele não entende do mercado de grãos, ele não tem obrigação de entender do mercado de grãos, é para isso que ele contrata a Agroconsult. Só que ele vai ler uma notícia que alguém publicou, sei lá o quê, em algum portal, qualquer coisa, que não faz o menor sentido. Mas esse cara tá ali, para ele recebeu aquilo e ele dá como verdade. Né? Então a gente precisa saber o que está sendo falado para eventualmente até antecipar e dizer assim para os nossos clientes, ó, isso aqui é bobagem. Porque o que está sendo falado aqui não faz o menor sentido. Né? Ou, opa, presta atenção nisso aí, que isso aqui é bom. Ou, ó, isso aqui é o reforço daquilo que a gente vinha dizendo. Tá vendo? Então, é importante que o analista esteja bem informado para que ele possa saber o que está sendo falado. E poder utilizar, eu sempre falo assim, quantas vezes eu não peguei, por que eu consumo até da nossa concorrência, eu tenho um relacionamento com a nossa concorrência? Porque eu quero saber o que o cara está falando, o que ele está olhando. Seja para defender o meu ponto de vista, seja para trucar na minha convicção. Pô, será que eu estou, de fato, indo no caminho certo? Será que não está passando nada aqui que eu não estou vendo? Pô, esse cara falou tal coisa, será que não tem razão? Às vezes eu vou chegar, vou olhar, vou estudar e vou dizer assim, não, realmente não precisa, né? Não faz sentido. Às vezes já aconteceu, eu dizer assim, estava deixando passar isso aqui. E aí tem que ir atrás e dizer assim, galera, vamos olhar isso aqui, que isso aqui está deixando o nosso cenário mais frágil. Né? Ou então vamos tentar entender onde é que isso aqui pega, porque ele pode derrubar o nosso cenário. Então ele passa a ser ele passa a ser um cenário alternativo e que eventualmente ele pode virar o cenário base. Né? Então, de novo, né, o cenário ele não é feito para ser uma foto congelada. Né? Ele tem que ir mudando. Assim. Eu não tenho a pretensão de acertar, eu até gostaria muito, né, de acertar o tamanho da exportação brasileira na primeira projeção que eu fiz em março do ano passado. Né? Saber quanto vai fechar a exportação total brasileira de janeiro a dezembro de 2024, a primeira projeção que eu fiz foi em março de 23. Eu não tenho a pretensão de chegar em dezembro de 24 e dizer assim, puta, cravei o número, 100 milhões de toneladas. Se eu acertei, foi uma pura sorte. Porque tem N fatores, tem a China se vai importar ou se não vai, a produção brasileira se vai performar da forma que estava esperando ou não. Né? O importante é eu ir acompanhando e entendendo e explicando para o meu cliente o porquê que era 100, virou 99 ou virou 101. Né? Eu brinco também aqui, que acho que é importante do analista ter, assim, o analista que soma 1 mais 1 e dá 2, quando eu vou selecionar um cara, o RH pergunta assim, Adriano, qual que é o perfil que você quer? Eu falo assim, primeiro, eu quero um cara inteligente e esperto. Inteligente porque o cara tem que, né, ter a capacidade para isso. Esperto, que assim, a minha tradução de esperto é o seguinte, 1 mais 1 não pode dar 2. Nem 2.1. Esse cara tem que pegar essa informação 1 e essa informação 2 e misturar as duas e tem que virar 2,5, 3, 3,5. Que é por isso que o cliente está esperando. Eu chegar e dizer assim, o produto do Brasil plantou, sei lá, vou pegar aqui, estou pensando em algum exemplo idiota aqui, mas simplório, né? Produziu 10, exportou
8 sobrou 2. Não quer dizer nada para o meu cliente. Agora, o analista diz, olha, a minha projeção é que produza 10, exporte 8, nessa cadência de exportação, vai sobrar 2, e o impacto de sobrar 2 é XYZ, porque no passado sobrava 1 ou sobrava 3, e esse aqui tem um impacto para frente assim. Chegar simplesmente e dizer assim, olha, produziu 10, exportou 8, sobrou 2, para o meu cliente não quer dizer nada. Para alguns que são mais fracos até pode querer. Tá? Mas assim, o analista tem que ir além daquele número. Reportar, contar a historinha não serve. O analista tem que analisar, é básico. Assim, isso é primordial. O cara tem, por isso que assim, a minha tradução de estudo é o seguinte: 1 mais 1 não pode ser 2. 1 mais 1 o cara tem que fazer virar 2,5, 3. Tá? E isso que eu falo que é ser esperto. Né? Ser esperto no bom sentido, não é esperto. Né? É ser esperto de conseguir entender de, assim, o que é que... a gente tem um mantra aqui na Agroconsult que é assim, tá bom, e daí? O que é o e daí? De novo, 10 menos 8 dá 2. E daí? O que esse 2 significa para a empresa de insumos? O que esse 2 significa para um banco? O que esse 2 significa para uma trade? Então eu tenho que estar do outro lado da mesa pensando assim, tá, o que meu cliente vai fazer com essa informação? Ou, o Brasil vai produzir 150 milhões de toneladas. Não quer dizer nada isso. Assim, é um número. A gente pode até acertar o número, muito bom. Mas e daí? Ele vai ganhar dinheiro? Não vai? Vai exportar mais? Não vai? O frete vai subir? O frete vai cair? Qual que é o impacto, por exemplo, se você exporta mais ou exporta menos, tem no mercado de fertilizantes? Tem mais caminhão descendo para o porto, tem menos caminhão descendo para o porto. Então, a importância é se preocupar e responder o IDAI de cada cliente. Porque o IDAI do Augusto é diferente do meu IDAI. Porque o Augusto é um vendedor de semente, uma empresa que produz semente. E eu sou um banco que dá dinheiro. Eu sou rico. Né? O Augusto é mais pobrinho ali. Se bem que tem algumas empresas, algumas sementeiras que são bem ricas. Tá? O analista de mercado, acho que é legal dizer que assim, ele atende desde o CEO da empresa até o que a gente chama aqui, que é o BI, né, o Business Intelligence das empresas. Tá? Porque o CEO, o André Pessoa, que é o sócio fundador aqui da empresa, ele fala com assim, o CEO da BASF no Brasil. Ele recebe ligação do superintendente, do diretor do agronegócio, do Itaú e do Santander. Tá? Eu, eventualmente, já tive reunião com o board da CNH. Os gringos estavam aqui, ligaram, falaram assim, precisamos de amanhã uma reunião, você tem que preparar um material executivo, 6 slides, vem para Curitiba e faz uma apresentação de 6 slides para os caras entenderem, resume o mercado brasileiro em 6 slides. Então, assim, o BI me ligou, mas eu estava indo lá para fazer uma apresentação para o board dos caras. Né? Eu tinha alemão, indiano, americano, né? Aí, de novo, a importância de falar o inglês. Né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, é o BI que está no dia a dia ali, entendendo e traduzindo isso para os caras. Mas, eventualmente, você tem relacionamento com esse tipo de cara também. Tá? O que mais? Acho que, Augusto, a gente podia dar um break aqui, eu vi que tem algumas perguntas. Sim. E aí, até algumas para dar uma perguntas. respirada, e se vocês têm também, eu respondo as perguntas e aí eu vejo se eu lembro de mais algumas coisas aqui. Eu tenho várias aqui que eu quero te fazer, mas vamos priorizar o nosso público primeiro. Sim. Tá. Eu acho que você achou... eu vi aqui, tem uma da Amanda, que acho que foi a primeira que eu vi que pipocou aqui, né? Uhum. Qual você considera o primeiro passo para seguir nessa carreira? Assim, ó, eu diria que é o segundo passo. O primeiro passo é ser aluno do Augusto. Ó. Puxada de saco boa agora, hein, Augusto? Agora isso aí essa foi combinada. Essa foi combinada aqui, assim. Não, mas brincadeira, assim, ó. Eu acho que tem... Para trabalhar na consultoria, cara, não tem jeito. Assim, tem que entrar aqui, por exemplo, eu até falei para o Augusto, nós vamos abrir uma ou duas vagas de estágio aqui.
tá? Aqui na Agroconsult. Eu não falei, né? E agora todo mundo que, mesmo que tem quem está com a câmera desligada, vai dizer assim, a Agroconsult fica em Florianópolis. Aí todo mundo faz assim, né? Vira a cabecinha assim. Então, sim, a gente fica aqui em Florianópolis, e nós vamos abrir 2 vagas de estágio, depois eu vou divulgar no momento oportuno para o Augusto, para se alguém tiver interesse para aplicar para essa vaga. Assim, ó, um caminho o melhor caminho, a gente tem aqui 3, 4 estagiários que começaram com a gente. Tá? Não tem um curso de formação, assim, tem que ser uma pessoa muito bem preparada, e os estagiários que a gente tem, é aquilo que eu falei, assim, ó, tem que ser uma pessoa que tenha curiosidade, que seja inteligente, né, que a gente perceba que a pessoa é inteligente, que a gente sinta que consegue fazer esse 1 mais 1 virar 2, 3, 4, né, e que é muito interessado em aprender. Assim, ninguém estuda para ser consultor, né? A pessoa acaba virando consultora na carreira dela, tá? Mas o primeiro passo é, assim, cara, ser curiosa, pesquisar, entender, e ter, assim, é uma carreira, é uma função, é um trabalho multidisciplinar, como eu falei. Eu não penso só soja e milho. Eu penso soja, milho, eu penso logística, eu penso economia, eu penso PIB, eu penso população, para Brasil, para Estados Unidos, para Europa, para China, para Vietnã, para Egito, geopolítica. Então, assim, tem que estar a cabeça bem aberta. Tá? Deixa eu Não só sei se eu emendar uma respondi. nessa, Adriano, acho que você falou, tá? Só se você puder reforçar isso, que é uma preocupação que as universidades estão tendo, vamos chamar assim das soft skills, pode ser? Sim, Você é isso. falou da questão do relacionamento, né? Isso é uma coisa que não se ensina em nenhum curso universitário, tá? E é legal, porque eu que te conheço, né, desde antes de começar a tua carreira, isso é uma competência muito evidente tua, né? Essa capacidade, enfim, sinceridade, transparência, simpatia. Então, se você puder reforçar um pouco para a galera aí, a importância de saber, enfim, se comunicar com as pessoas, respeitar as pessoas, a comunicação de uma forma geral, né? Exato, assim, acho que até essa questão de comunicação, dessa soft skill, assim, a capacidade de falar, né, falar em público, apresentar, né, defender o seu cenário, mas de uma forma gentil. Né? Eu estava semana passada, estava comentando com você, estava no Rio Grande do Sul, e assim, nós temos hoje, e aí é uma questão pontual, a Agroconsult tem uma postura, um número de safra que ele é absolutamente, de safra de soja, que discorda do mercado inteiro, a não ser o Ministério da Agricultura lá dos Estados Unidos, que tem um número parecido com o nosso. Cara, e a gente Só desculpa te interromper, é do Rally da Safra mesmo? É do Rally da Safra? do Rally, isso. Né, esse é aquele número que eu tinha mostrado ali, o 156,5. E o mercado, de forma geral, a Conab é 146, o mercado trabalha com 150, 148, a ProSoja 135. Cara, e a gente toma porrada de tudo quanto é lado. Mas, com muita educação, com muita gentileza, a gente defende o nosso cenário, e assim, mas com muita firmeza também, com números, com conhecimento, a gente vai lá e defende o nosso cenário. Tá? A questão de manter esse relacionamento é porque assim, eu não posso simplesmente chegar e assim, saindo dando porrada e falando, e soberba, e dizer assim, não, eu sou, desculpa o palavrão, que eu sou fodão, eu trabalho na Agroconsult, a gente é uma referência de mercado, então eu sei tudo, você não sabe nada. Cara, é uma vez só que o cara vai te contratar para fazer uma palestra, que o cara vai falar com você, né? Se você não tiver esse jogo de cintura, essa habilidade, essa capacidade de ouvir e de escutar, e defender o teu ponto de vista com carinho, com gentileza, né? E respeitar que, assim, ok, assim, você tem todo o direito de achar que a safra é 145 e discordar do meu número. Eu te mostrei, eu não quero te provar nada, eu quero te mostrar a forma que eu faço. Né? Você pode não concordar. E aí que vem aquela história, assim, a decisão é tua,
de acreditar ou não, e as consequências que vão advir disso são suas também. Não venha me culpar depois de nada, mas também é uma questão sua. Mas voltando à questão de relacionamento, Augusto, eu acho que ela é importante para tudo. Eu acho que eu não contei aqui. Sabe como é que eu vim parar na AgroConsult, Augusto? Quem me convidou para vir para cá é um colega meu, faculdade, que eu indiquei para a AgroConsult lá atrás. Ele veio para cá. Ele era estagiário da B3 e de um outro lugar. Aí ele se formou. Eu fui estagiário da B3, na época BMF. Entrou na AgroConsult. Tinha uma vaga, tudo, alguém me perguntou, eu indiquei ele veio. Esse cara passou 15, 18 anos aqui. E aí, quando eu estava na Biosev, eu ia pedir as contas por outras razões, e a gente se fala, aquilo que eu falei, pô, amigo meu. Mas que a gente, assim, a última vez que eu o vi foi no meu casamento, que a semana que vem, daqui a 15 dias, faz 20 anos de casado. A última vez que eu tinha visto ele, eram 20, eram 15, faziam 15 anos que eu não via. Mas a gente se falava com frequência, seja no WhatsApp, seja numa rede social, seja por amigos em comuns. Aí um dia toca o meu telefone e eu falo assim, Turco, cara, e aí, como é que estão as coisas na Biocel? Eu falei, cara, não tá legal não, tô saindo daqui. Ele falou, tá indo pra onde? Eu falei, cara, pra casa, eu vou pedir as contas. Então vem trabalhar com a gente. Então isso é relacionamento. Né? O cara lembrou, a gente vinha mantendo, ele sabia que eu trabalhava em trading, AgroConsult não é uma trading, mas o trabalho dele era complementar com o meu, e aí esse relacionamento acabou me trazendo para cá. Hoje ele já saiu da AgroConsult, montou uma outra consultoria, a gente continua sendo amigos, independente de qualquer coisa, mas foi esse relacionamento que me trouxe até aqui. Né? Então manter esse relacionamento, né? Hoje eu cheguei aqui, tocou meu telefone, era um trader, o cara foi Dreyfus, foi Vivo, foi Toyota, e hoje está na Ulan, que por acaso hoje é meu cliente, mas eu venho falando com ele desde 2012, 2013, no meu primeiro dia de Mitsubishi, eu fui no escritório da Dreyfus para a gente ter uma reunião, e dali a gente virou colegas, a gente vem mantendo o relacionamento e hoje ele virou meu cliente. Então, essa questão de manter o relacionamento é bastante importante. Essa soft skill, e não só essa, todas as soft skills de forma geral, né? Se apresentar, se comunicar. A semana passada eu estava contando no final de semana para minha esposa, eu acho que assim, entre terça-feira de manhã e sexta-feira de manhã, eu fiz 10 apresentações. 10. Da mesma coisa, sendo que uma foi 5 horas da manhã para uma... Existe uma empresa na Ucrânia que chama AgroConsult também, por coincidência. E a gente tem um relacionamento com o cara e o cara me pediu para fazer uma palestra. Então, assim, eu repeti 10 vezes, apresentei a mesma coisa 10 vezes, mas foram apresentações para públicos diferentes, para produtor, para consultor técnico de empresa, para gringo, mas eu tenho que ter esse soft skill de apresentar, de defender, de mostrar e de falar. Muito bom, meu caro. Deixa eu só te falar, tem uma pergunta do Felipe ali, se você pode falar um pouquinho mais do trabalho do trader. Sim. Cara, o trader, assim, ó, lembra que eu falei que assim, ó, o trader, no final das contas, ele é um cara que, assim, ele tem que analisar o mercado, tá? Bom, o que é um trader, tá? Mais do que o papel do trader. O que é uma trading e o que o trader faz? Né? O trader é o cara que operacionaliza as operações, é meio feio, mas vamos com essa mesmo aí, que eu não consigo pensar em nada melhor. A trade nada mais é do que uma empresa que compra uma commodity, transporta e vende para um consumidor final. Tá? Só aproveitando o gancho, você falou da Mitsubishi, provavelmente eles não devem saber, né? Devem saber pelo carro, mas não que a Mitsubishi é uma grande trader. A Mitsubishi ela faz desde palito de dente até satélite enfim, a peça de avião, tudo, navio. A Mitsubishi é gigantesca e ela tem uma divisão agrícola. Aí dentro dessa divisão agrícola tem uma trade, que foi onde eu trabalhei. Tá? Chama Agrex. E o que a trading faz? O que essa trading fazia? Tá? E a trading não é só trade de grãos, tem trade de petróleo, de minério, enfim, até trade de carro, de frutas, tá? Mas a trade de grãos, o que ela basicamente faz? Ela compra esse grão e vende para um esmagador, para alguém que vai consumir. Tá? Ou o milho
para uma empresa que vai fazer a ração. Como é que ela pode fazer isso? Ela pode comprar de uma outra trade que comprou do produtor, ou ela pode diretamente ir comprar do produtor, transportar, botar no navio e vender para o cara lá de fora. Tá? Botar o CIF. Ela pode comprar FOB no porto de Santos, por exemplo, afretar o navio, botar o navio, aí esse vendedor coloca a soja dentro do soja, o milho, o farelo dentro do navio, e o navio que eu comprei eu levo para esse consumidor lá fora, ou eu posso comprar do produtor, transportar, levar para o porto, afretar o navio, botar dentro do navio e levar essa soja ou esse milho para o destino final. Tá? Esse é o papel da trading. Tá? Então ela é uma intermediária entre, e aqui intermediária é importante, tá, cara? É assim, as pessoas às vezes falam assim, ah, não, porque tem que cortar o intermediário, o middleman, e não sei o que. Cara, é assim, no caso de grãos, esquece. O produtor, tirando, sei lá, grandes farming companies brasileiras, tudo, e mesmo as grandes farming companies evitam fazer essa operação de venda direta para o chinês, por exemplo, cara, porque é extremamente trabalhoso. É um trabalho do cão, é um trabalho hercúleo. Você imagina você transportar soja de Sorriso, de Sinop, seja para Miritituba, para subir para Barcarena, ou descer para Santos, para colocar num navio, afretar um navio, a quantidade de dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, um navio de soja hoje, né, a soja que vai dentro, não um navio, tá, é alguma coisa como 30 milhões de dólares. Tá? A soja custa mais ou menos 500 dólares por tonelada, um navio de 60 mil toneladas, nós estamos falando de 30 milhões de dólares. Tá? Então, assim, você tem, é muita grana envolvida, mais o frete marítimo que você tem que pagar por esse navio para levar para a China. Então, não é um produtor que vai fazer isso. Né? Um produtor que produz 60 mil toneladas, ele produz 60 mil toneladas. Assim, saem, no Brasil deve sair, sei lá, por dia, 600 mil toneladas, 10, 12 navios. Tá? Então, a trading faz isso. O que o trader faz? Existem basicamente dois tipos de trader. Tá? O trader que compra do produtor e entrega para o trader de exportação. Tá? Então, como é que eu trabalhava? Qual que era a minha função? Eu era o trader de exportação. E aí tem o trader de originação, é o cara que compra o grão do produtor. Esse cara sentava do meu lado. Então, o papel que eu tinha, no caso, era dizer o seguinte, fulano, soja vale no porto 500 dólares. Eu vendo essa soja por 500 dólares. Ele pegava esse preço de 500 dólares, descontava a logística, todos os custos, e ia chegar lá no armazém da empresa em Balsas. Tá? Aí ele tinha que buscar vendedor. Então, eu achei um cara aqui, o Augusto, planta lá e tem 10 mil toneladas de soja para vender. Ele ia lá, comprava essa soja e meio que assim, entregava para eu vender. Aí eu tinha que tomar a decisão de dizer o seguinte, tá, ele comprou essa soja o equivalente a 400 dólares em Balsas, você põe toda a logística, tudo mais, ela vai chegar no porto a 495. Eu tinha a oportunidade de dizer o seguinte, eu vou vender, porque eu estou travando a minha margem, estou fazendo hedge, né, a proteção de 5 dólares, então ele comprou, eu vou vender ela por 500 dólares e ganhando 5 dólares, ou eu vou dizer assim, cara, é aí que vem a parte de ser analista de mercado, falei, cara, esse mercado está um mercado apertado, tem uma cara que ele vai virar 502, 503, 504, eu vou segurar e não vou vender. Tá? A outra coisa que eu podia falar, ele dizia o seguinte, Adriano, cara, não consigo comprar a 400, a botar essa soja para você a 500 dólares no porto. Mas eu tenho uma visão, analisando o mercado, ele está me sinalizando que esse preço de 500 dólares ele vai cair para 490. Eu posso entrar, que a gente chama de entrar short no mercado, é entrar vendido. Então eu vendo e falo o seguinte, eu já vendi. Se eu tiver certo, essa soja ela vai valer 490 e ele vai ter que comprar baseado em 490. Só que, se eu vendi antecipado e a soja foi a 490, eu posso chegar para ele e dizer o seguinte, todo mundo está comprando, todo mundo que não tomou a posição a 500 dólares vai vender essa soja a 490. Mas eu já vendi ela a 500. Então eu posso dizer para ele, se você precisar pagar
partir de 492, por exemplo, para comprar mais soja lá no interior, pode fazer porque eu já vendi a $500. Eu não estou tomando prejuízo, porque se ele compra partindo de 492 e eu não tivesse vendido e eu fosse vender a 490, eu estaria tomando um prejuízo. Então, o trader basicamente faz isso. Tá? A função primordial do trader é olhar, tomar esse tipo de posição. Tá? Isso chama tomada de posição. É o short, é ir vendido, ou ir long, que é ir comprado. Tá? Ou simplesmente fazer o arroz com feijão, ele comprou, eu vendi, ele tem que comprar, e você vai trabalhando casadinho. Tá? As empresas têm políticas de exposição, então o quanto eu posso estar comprado, o quanto eu posso estar vendido, aí cada empresa tem a sua, né? Mas basicamente essa é a função do trader. E é por isso que eu falei assim, que o trader nada mais é do que um analista de mercado que tem que puxar o gatilho. Porque a única coisa que o trader não pode fazer é nada. Se ele não fizer dinheiro, se ele não fizer nada, ele não está ganhando dinheiro. Ele está ali só gastando, dizendo, contando história, vale 500, vale aquilo, mas ele tem que tomar posição. Então, assim, por isso que a vida do trader é um inferno. Eu trabalhei com isso 15 anos e hoje, assim, ganha-se muito bem, tá? Assim, falando aqui em carreira, assim, nas tradings, assim, os caras são extremamente bem pagos. Só que, assim, não tem final de semana, não tem feriado. Assim, Chicago funciona dia 24 e volta dia 26, dia 26 às 8 horas da manhã. Eu cansei de passar feriado, tudo. Meu telefone tocava na época de Mitsubishi de madrugada. Era o japonês me ligando, era o chinês me ligando, era problema de navio no porto. Então, assim, a vida é um inferno. Tá? Você imagina, eu cheguei a fazer, empresa pequena, tá? Eu fazia 2 milhões de toneladas. Se você fizer 2 milhões de toneladas a $500, assim, sobre minha gestão, só de soja eu tinha $1 bi. Assim, puta, para dormir não é fácil. Tá? Mas assim, invariavelmente o trader é muito bem pago. Então, só que tem prazo de validade, eu não dou mais conta disso, não. Muito bom, meu caro. Maravilha. Tinha mais uma última pergunta aqui. Tem o do Renan, não sei se você identifica. Só respondendo a Ana aqui, o estágio vai ser presencial, tá? Vai ser presencial. Tá. Tá. Aí depois eu acho que é do Renan, né? Sim, para aprofundar. Viu, pessoal? Só lembrando, se vocês quiserem interagir com a gente, abram as câmeras, conversem, a gente gosta também, tá bom? Tá. Para aprofundar um pouco, quem quiser ingressar nessa área, por exemplo, seria bacana já estar acompanhando notícias, relatórios de todas as áreas em geral e recomenda algum ponto específico de estudo. Ou recomenda? Assim, sim, quem quiser, assim, tem que ser curioso, tem que, desde sempre, assim, mas assim, não é hoje para entrar nisso, cara, tem que ser inato, tá? Tem que ser curioso, assim, seja antes, durante e depois. Assim, eu sou um ávido, assim, e é uma característica minha, eu sou um ávido consumidor de informação, né? Eu tô no banheiro, eu brinco assim, leitura tronal, eu tô sentado lá e tô lendo notícia de tudo que você pode imaginar, entendeu? Eu tô no almoço, eu tô ouvindo podcast de economia, mas ao mesmo tempo também tô ouvindo podcast de mercado financeiro ou lendo notícia de relatório que eu recebo no celular. Então, assim, é extremamente importante. Algum ponto específico para estudando? Cara, assim, para começar, assim, entender os relatórios do USDA. Quando sai, o que sai. O USDA é uma fonte de informação absurda, tá? E por mais que me doa dizer isso, eles costumam acertar mais do que errar, né? Então, é um bom ponto de partida, tá? E entender um pouco de China, de consumo e de quais são esses principais drivers aí, tá? Então, o analista comercial pode auxiliar um trader, que eu imagino que seja trader, tá? Isso. Sim, tá? Mas assim, pode falar palavrão aqui, Augusto? Pode, claro. Invariavelmente, óbvio. trader é muito cuzão, tá? E eu já fui trader e eu era cuzão pra cacete. Assim, Olha cara, só. a gente tinha, não, e assim, porque assim, eu trabalhei numa empresa, eu fui analista de safra de uma grande multinacional trade, tá? Cara, e eu fazia tudo, o trader era assim, tá legal, beleza, eu vou tomar minha posição aqui porque eu acho que você tá errado,
E, assim, e o mercado do dia a dia, ele não casa, muitas vezes, com a visão, o cenário que o analista está montando para 1, 2, 3 meses. O trader tem que tomar decisão todas as horas. Então, o trader é um grande analista de mercado, mas ele tem que tomar decisão todo minuto. É aquilo que eu falei, assim, o trader ele tem que tomar a decisão seguinte, o cara da originação comprou, vou vender ou não vou vender? Né? Ou assim, aí você, pô, não vou vender, acho que esse mercado vai subir. Porra, mas aí o mercado começa na tua cara e começa a cair, você tem que tomar decisão. Pô, eu tenho convicção que esse mercado vai subir ou não? Pô, eu preciso ter um certo medo aqui, preciso proteger, já estou acima da minha política de exposição. Mas assim, uma vez eu ouvi de um cara que o melhor lugar, todas as grandes tradings têm uma área de inteligência de mercado, tá? O Business Intelligence. Tá? Tem umas formas, de acordo com esse cara, e eu hoje tendo a concordar com ele, as duas melhores portas de entrada para essas empresas eram um programa de trainee ou pelo Business Intelligence, porque é onde você começa a entender como é que funciona, né? O mercado que essa empresa está inserida. Tá? Então, sim, ele pode auxiliar, mas invariavelmente o trader vai, cara, esquece, né? Tá bom. Porque ele é o analista de mercado. Né? Ele é o cara que está olhando, esse cara aqui, não, né? Novinho aí, estagiário, recém-formado, ou qualquer coisa assim, e são caras assim, eu fui virar trader, eu tinha já, sei lá, 7, 8 anos de experiência, e a gente não tinha, e assim, o meu chefe assim, não, ele disse, não, mas eu acho que é isso aqui, fica na tua aí, ouve o que eu estou falando aí e só opera o que eu estou mandando. Tá? Então, invariavelmente, traders são grandes cuzões, mas é muito legal. Faz parte do trabalho deles, né? Mas, enfim. Eu já ouvi isso também no início da minha carreira. Você diz, não, mas eu pensei, não, mas você não é pago para pensar, você é pago para fazer. Eu estava pensando uma coisa, não, mas você não é pago para pensar, você é pago para fazer. Vai e faz, aí tá tudo bem. Não sei se tem mais pergunta aí, a porque Jéssica senão perguntou, mas se o trader não tiver um analista de mercado, ele consegue tomar suas decisões? Sim, porque ele tem que ser um analista. Né? Porque assim, o analista de mercado, ele está olhando um big picture. Ele não está olhando o que está acontecendo naquele momento. Tá? A tendência é que o mercado caminhe para o cenário do analista de mercado. Só que a vida real do produtor vendendo, do produtor não vendendo, o chinês comprando, está acontecendo segundo a segundo. Enquanto o analista de mercado, ele faz uma fotografia, ele tenta fazer uma fotografia do futuro, e acreditando que o mercado vai caminhar para esse lugar. Só que tem os frames, né, momento a momento. E o trader tem que tomar decisão. Ele não, porque assim, que legal, o cenário do analista estava certinho. Tá, mas você fez alguma coisa entre o dia que ele te mostrou e agora? Não, porque mas a vida já aconteceu. Né? É por isso que eu digo assim, ele tem que ser um analista mirando aquele cenário do analista de mercado, do cara que é pago para fazer isso. Só que todo momento ele tem que tomar decisão. Então ele tem que estar analisando aquele mercado naquele momento para tomar a decisão de fazer, sabendo que o horizonte final é ali onde vai chegar. Tá? Então, assim, o analista pode dizer o seguinte, é um mercado autista, tudo, então assim, ele vai ter que tomar a decisão de assim, é de fato ou não é? Está dentro da minha política de exposição, então tá bom, é um mercado autista, eu vou comprar e não vou vender. É quase que um jogo, né, do trader aí no dia a dia, né? É um jogo, tem que assumir risco, especula. Por isso que ele acaba sendo cuzão, porque ele joga, ele especula, tem ele é muita igual especulação, mas um blefe, né? Mas é uma especulação, Augusto, de um trader que ele tem um limite. Né? Existe de novo, você fala muito termo em inglês porque faz parte do jogo, que é o exposure limit, né? Que é o limite de exposição, a tradução é perfeita. Né? Eu tinha um limite de exposição que me dizia assim, olha, Adriano, até aqui você pode ir. Daqui para frente, cara, não pode ir. Aí o que eu tinha que fazer quando eu tinha uma convicção de que a minha posição estava certa e eu queria extrapolar o limite de exposição? Eu passava a mão no telefone, né, ou batia na porta lá do CEO da Agri e dizia assim, eu preciso de me ajuda aqui, Augusto, um waiver, uma abertura, né, eu quero ficar acima, uma janela, eu quero ficar acima do limite. Aí ele, tá bom, me expõe aqui, me põe num papel, no e-mail, no caso, né, papel é coisa de velho, né, me coloca no e-mail,
os teus pontos, o quanto você quer ir, se você estiver errado, até onde você vai perder. Monta o teu game plan. Quanto é que você Game vai... plan, chama game plan. Game plan. É a minha jogada, o que eu ia fazer, por que, até onde eu ia, até onde é que eu não ia, tudo que eu vou submeter isso aqui para Tóquio, no caso, e se os caras aprovarem. Cara, e assim, eu nunca me esqueço, teve um dia que era uma posição de milho, eu vacilei, eu fui viajar, tudo, o cara tinha comprado um monte, quando eu vi, eu falei, cara, meu limite de exposição eram 100 mil toneladas, eu estava 150 mil toneladas acima. O mercado sem liquidez nenhuma, e eu não conseguia vender, eu falei, o senhor era Nagata. Eu falei, Nagata, eu não consigo sair da posição. Não consigo, não liga para o cara de Tóquio, eu falei, o cara de Tóquio não quer tomar a posição, eu não consigo sair. Eu preciso de um waiver, eu preciso de uma exceção. Então tá bom, monta, explica tudo, e aí ele submeteu a Tóquio, nunca me esqueço, ele me deu assim, cara, você tem 10 dias dentro daquilo assim, até tal hora, até o fechamento de Chicago do dia X. Para arrumar. Diminuir, para voltar para dentro do limite. Eu consegui sair, só que assim, do outro lado eu tinha o cara comprando, eu tive que chegar pro cara e falar assim, bicho, não compra que eu já tô no sal aqui. Não, mas eu preciso comprar. Eu falei, cara, eu não consigo vender. Então é o seguinte, aí o que eu faço assim? Então você não vai comprar, o mercado está 500, você só pode comprar 450. Não, mas a 450 eu não consigo comprar. Eu falei assim, perfeito, é isso que eu quero. Você não compre. Então, aí, cara, eu lembro que assim, eu fui conseguir liquidar a minha posição, que chama, tipo assim, o mercado ia fechar 4 horas da tarde, eu zerei a minha posição 3h50. E ele ali, Adriano, como é que tá a posição? E aí, como é que tá a posição? Entendeu? Então, assim, tem muito disso, tem muita especulação, ainda pode dar errado. É o que eu falei assim, ó, para um trader ganhar $1 é um parto, para esse $1 que eu acho que ele está ganhando virar 10 negativo, é moleza. Né? Então, é por isso que o trader é muito bem pago, porque assim, é uma pressão gigantesca. Né? Chicago, né, varia com aquelas telinhas lá, eu até tinha colocado a tela de Chicago aqui, mas ela não está aberta. Cara, ela varia e aquele negócio assim, eu nunca me esqueço, a primeira vez ainda foi com o Casulo, lembra? Eu trabalhava na Trigonet, lá com o Leopoldo, ele me mostrou, tinha uma tela, um terminal da Reuters aqui do meu lado. Eu olhei para aquele negócio, falei, nunca vou olhar para esse negócio. Cara, com uma semana eu ficava assim, ó. E aquele negócio, e eu dizia assim, caramba, que loucura, mas nunca não consegui entender ainda. E depois você vai pegando. Leva tempo, assim, um trader não é formado de um dia para o outro. Um trader, assim, para eu me sentir um trader, para eu entender mesmo, 2, 3 anos. Né? Mas você vai acumulando bagagem. Né? Maravilha. A Vitória faz uma pergunta aqui, ela não entendeu qual a vantagem de ser analista de mercado se o trader faz o que quiser. São clientes diferentes. Assim, ó, o trader é que assim, ó, o analista de mercado, ele não trabalha só numa trade. Né? Assim, o trader, eu dei o exemplo, porque assim, o trader é uma posição muito específica numa trade. Né? Agora, a Syngenta, a BASF, a Yara, sei lá, o Santander, esses caras precisam da minha função, da função da equipe que trabalha comigo, que é ser um analista de mercado, porque é o que eu falo assim, o trader, ele vive o mercado de soja o dia inteiro. O cara do Santander, não. O cara da Syngenta, não. Mas ele está dando dinheiro para o cara que vai plantar soja. Ou a Syngenta está vendendo para o cara que vai plantar milho. Então, a função desse cara é saber de defensivo, é saber de mercado financeiro, é saber de fertilizante, não é saber de grãos. Então, o analista de mercado ele está ali para aqueles caras que não são do mercado de grãos não terem que se preocupar com isso e eu entregar para ele. Eu faço assim, eu mastigar aquilo para ele, pessoal, tá aqui, só engole e toma a decisão se você vai engolir, você vai comer agora, engolir agora ou depois. Entendeu? O trader, que é que eu brinco assim, o trader ele é um analista de mercado. Eu sempre fui um analista de mercado. Só que aqui, eu brinco assim, aqui a grande diferença que eu tinha para quando era um trader é que aqui eu não tenho que tomar decisão se eu vou comprar ou se eu vou vender ou não. Eu estou acompanhando tudo que está acontecendo, mas eu não tenho que tomar decisão se eu vou vender ou se eu vou comprar. Às vezes até tenho vontade, assim, mas aí eu vejo que eu vou perder dinheiro e passa rápido. Mas essa é a diferença. Assim, você não precisa ser... Um trader é um grande analista, mas nem todo analista precisa ser um trader, porque você tem outros tipos de clientes e possibilidades que não são só uma trade, tá? Só para ilustrar para eles, talvez ajude a responder, naquela aula que a gente desenhou uma cadeia agroindustrial, todas as caixinhas, tá? Os analistas de mercado, por exemplo, uma empresa como a Agroconsult, do Adriano,
ela presta serviço para praticamente todos os elos da cadeia, ela é um prestador de serviços de informação, de inteligência. Tá? O trader é um negociante, é o comprador ou o vendedor. Tá? Então, assim, são posições bem diferentes aí, né? Olha, eu tenho perguntas minhas aqui, que são curiosidades. Posso fazendo aqui Manda enquanto bala. ninguém fala? Na verdade, eu tenho várias aqui, né? Porque... Bom, primeiro, meu caro, uma coisa bem pontual aqui. A gente está acompanhando muito o crescimento da indústria de pet food. Uhum. E eu queria saber o quanto elas têm substância, digamos assim, no mercado, enquanto compradoras. É um mercado que é crescente, eles são teus clientes, você observa essa movimentação mesmo, ou ainda é pequeno Augusto, perto da... não são nossos clientes, não são pequenos, mas é um mercado bem difícil, tem muito pouca informação. Vocês entenderam, Então, pessoal, a pergunta que eu fiz para dentro? Pet food, tá? A empresa que faz ação para pet. até assim, lembra que eu falei que assim, são dois mercados que são muito difíceis, tá? De você estimar o tamanho dele hoje e o quanto ele vai crescer para frente. Pet e aqua. Tá? Aqua também, né? Porque não tem, assim, no Brasil você tem o sim de rações ali, que tem um pouco de informação, tá, mas quem que é o cara da Europa, da China, não sei o quê, então assim, o pet, ele deveria fazer parte do meu cenário de consumo de farelo, de milho, de farelo de trigo, essas coisas todas, só que assim, é muito difícil fazer essa informação. Nós não temos graças ao bom Deus, nós não temos nenhuma empresa de pet cliente nossa, porque eu não sei, assim, eu teria informação para dar sobre o mercado de grãos, mas se eu tivesse que fazer um mergulho no impacto desse cara dentro do setor dele, para mim é muito difícil, tem muito pouca informação, tá? Mas assim, aí por experiência própria, numa empresa que eu trabalhei, eu lembro que assim, tipo, é um mercado gigantesco, eu não sei se cheguei a comentar com você, eu passei um tempo na Alemanha e assim, os caras que eu precisava, que eu tentei abrir, foi super difícil, Royal Canin, Nestlé, cara, quantas outras empresas de pet que tinham lá, e porque tem demanda, né? Bem específicas, tudo, mas é um mercado muito técnico, muito Exigentes técnico, em qualidade, né? Especificação. Cara, se eu lembro assim, é uma coisa que eu fui aprender o que era seguro de responsabilidade civil. Né? Que é quando você faz um seguro para, sei lá, se dá alguma zebra e a pessoa morreu, aconteceu alguma coisa, tudo, cara, eu tinha que ter seguro de responsabilidade civil para vender para a indústria de pet, porque se o cachorrinho lá morresse ou tivesse, sei lá, uma diarreia e o cara processasse a Royal e fosse comprovado que era o meu produto, ele ia me acionar, então ele só sabia que eu não ia ter grana para eventualmente pagar tudo, ele queria que eu tivesse um seguro. Então é extremamente exigente em qualidade. Ele é tão exigente quanto o mercado de comida para bebê. Olha Você só tem que uma ideia interessante, do porque... nível de exigência, de qualidade e de tudo. Eu fui na Royal Canin em Descalvado, cara, eu lembro assim, eu entrei assim, eu falei, cara, isso aqui é mais limpo que a minha casa. É um negócio absurdo. Eu te perguntei porque a gente tem se envolvido bastante nesse mercado e absorve muitos dos nossos alunos, sabe? É um mercado muito grande, muito promissor e é bem legal. Eu tenho mais curiosidades aqui. Você tangenciou, então praticamente quase me respondeu, mas mesmo assim eu queria te perguntar mais objetivamente, cara. Nesse cenário de polarização, fake news, etc., o quanto isso daí atrapalha vocês, cara? Fake news, cara, chega a atrapalhar, assim, que Assim, nem a gente no dia a dia ou cara, não? eu vou te dizer que é o seguinte, Augusto, a fake news atrapalha, assim, na verdade, eu vou transformar, shit news atrapalha mais do que a fake news. A fake news no Pô, nosso, cara, você tá me trazendo um conceito novo, cara. Shit news, cara. o shit news que eu chamo é assim, é esse monte de asneira que o nego fala, que repete. Esses dias um cliente nosso falou assim, nossa, olha, você viu esse consultor falou do prêmio, não sei o que, de exportação? Eu falei, sim. Ele só esqueceu de ver isso. Aí eu botei 7, 8 pontos. Eu falei, nossa, eu nem sabia que era assim. Eu falei, sim, você não tem que saber. Volta naquela história, você não tem que saber tudo isso. Eu tenho que saber que eu sou teu consultor. O teu negócio, cara, é vender defensivo. Então, mas você fica lendo esse monte de shit news que, cara,
Beleza, é por isso, e aí volta naquilo que eu falei assim, eu já tinha lido a notícia. Às vezes eu leio a notícia, a gente tem um grupo de WhatsApp aqui na empresa, eu falo assim, galera, se preparem para responder essa pergunta. Que é uma asneira, mas que assim, que gera clique, que gera clickbait, não sei o que, o cara vai colocar ali e vai dizer assim, cara, isso aqui vai bater. Cara, eu vou te dizer que assim, eu tenho 50% de acerto. Tipo, a cada 10, 4 ou 5, pimba, no dia seguinte, alguém pergunta, mas eu vi que fulano escreveu. Cara, puta bullshit. Né? Assim, bullshit é um negócio que o trader usa muito. O mercado tá bullshitado, tá falando um monte de bobagem. Né? Agora, a fake news em si, ela impacta muito quando ela impacta o cenário macro e microeconômico. Né? Ou seja, indiretamente o negócio, né? Afeta macro e aí afeta vocês. Porque assim, porque tem pouca fake news mesmo do agro, do nosso setor especificamente, tem muito pouca. O que tem assim, tem uma ou outra empresa que não é fake, assim, é bobagem que os caras estão falando, entendeu? E assim, e aí eu tenho que defender e dizer assim, não, cara, o cara tá falando bobagem. Não, porque não existe o estoque que o SDA está dizendo, o estoque não sei o quê. Cara, assim, enfim, né? Então isso são algumas bobagens, mas fake news mesmo para o nosso dia a dia aqui tem muito pouco. Tá certo. Pessoal, a gente já está se caminhando para o final também, Adriano, para te liberar. Eu vou fazer talvez mais uma pergunta, mas se vocês tiverem, aproveitem que a hora é agora, tá, gente? Senão a gente já vai encerrar, tá bom? Chegamos nas 9. Tá todo mundo meio preocupado com a questão da guerra ali no Oriente Médio, tá? Israel, Irã, aquela coisa toda. Claro, tem o caso Ucrânia, que impactou muito, né, o mercado de adubo, de grãos no mundo. Então, assim, você tem alguma informação, se você quiser compartilhar com a gente, o quanto é preocupante essa tensão no Oriente Médio? Você acha que isso pode escalar para uma coisa pior ou podemos dormir tranquilamente? Eu tenho medo. Sim, eu acho que assim, o meu medo é o seguinte, né? Eu não vou dizer que todas as guerras, mas muitas guerras começaram com pequenas brigas que em algum momento alguém falou uma coisa errada no momento errado, ou teve alguma atitude que era para ser desse tamaninho e o cara tropeçou e caiu, e sei lá, né? Então, assim, quando você começa a ter esse tipo de atrito, onde, mas eu só queria jogar a bomba para não matar ninguém, mas, puta, você errou e caiu numa escola. E aí você tem uma reação que ela vai escalonando e ela não ela não é PE, ela é PG, e o negócio cara, fica maluco. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande. Parece o mercado já sente isso, o mercado, você sente que eu acho que o mercado, assim, o primeiro mercado que vai sentir isso, e de novo, volta naquilo que eu falei, o primeiro mercado que vai sentir isso é petróleo, e ele impacta, assim, tudo, né? O petróleo é a commodity das commodities, é a commodity mãe de tudo, porque ela bate em todo mundo, né? Bate na economia, bate no custo, enfim, bate em fertilizante, bate no óleo, enfim, tem todas essas coisas. Então, eu acho que assim, o mercado esteve mais estressado recentemente. O mercado ele vive muito assim, tem um termo que o pessoal fala muito, que é o buy the rumor, sell the fact. Comprar o rumor e vender o fato. Então, assim, quando você está naquele rumor, o mercado fica muito estressado, acaba subindo muito, o fato ainda não se confirmou. Parece que as coisas deram uma arrefecida e as coisas estão mais calmas. Só que assim, cara, toda hora você está sujeito a um maluco qualquer resolver tomar uma decisão mais atabalhoada e matar a pessoa errada, ou apertar o botão errado. E para isso, rapidamente ter uma reação em cadeia muito grande, e quando a gente acordar no meio de uma guerra, eu acho que assim, tem um risco importante. Tá todo mundo assim morrendo de medo que isso aconteça. E está tentando, né, eu vejo assim, Europa, Estados Unidos, né, Austrália, as pessoas que parecem ter um pouco mais com a cabeça mais centrada, está tentando colocar as coisas. Mas do outro lado você tem um Putin, você tem um chinês, o próprio pessoal dali, tudo, os senhores da guerra, tudo, querendo fazer. E tem uma eleição americana no meio do caminho. Né? Complicado, né? O valor
tem uma coisa que é importante para o analista, tá? Eu não tenho lado. Eu sou assim, eu tenho minhas convicções da porta do escritório para fora, da porta do escritório para dentro, eu tenho que analisar os fatos sem viés, tá? Sem qualquer julgamento de valor, nem nada. Me preocupa a possibilidade de, eventualmente, o Trump ser eleito, e ele tem um perfil mais belicoso do que o Biden. Tá? E isso pode jogar uma lenha nessa fogueira, que é tudo que a gente não precisa hoje. Tá? Estou dizendo se o cara é bom, se ele está certo, se ele está errado, nada. Estou analisando um fato. Ele é um cara mais belicoso, que gosta mais do combate. Né? Então, certo ou errado é um fato. E isso pode levar a uma situação mais estressante. Tá? Eu não conto para todo mundo. Eu fui dormir comprado em Hillary e acordei com o Trump eleito. Tomei uma bucha desse tamanho aqui, assim, que a hora que eu acordei na minha leitura tronal, que eu vi que era do Trump, eu tinha o home broker de Chicago aqui, eu fui zerando minhas posições, porque deu Trump, né? Então, assim, o analista de mercado tá isso. Eu achei, tudo me indicava que ia ser Hillary, e eu tinha montado posição para isso, deu Trump. Errei. E aí eu zerei a posição rapidinha, entendeu? Porque eu tinha os dois cenários, né? Eu achava que ia dar esse, então me posicionei esse. Mas se desse esse, podia ir para outro cenário. Deu o outro, errei o cenário base, o alternativo virou o cenário base, eu tive que zerar minha posição. Então, acho que a gente tem esse risco pela frente, sim. Tá? Espero muito ter errado, eu tenho muito medo disso, mas tem um risco importante aí na frente, sim. Tá? Beleza, querido. Foi muito bom o papo contigo. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta derradeira aí, mais uma. As meninas aí, Juliana, Vanessa, não? Tá tudo bem? Tudo certo. Então, meu caro Adriano, acho que a gente vai te liberar. Agradecendo muito foi um prazer enorme. Foi muito legal te reencontrar, né? Tô sempre, o que você falou, né? A gente não se vê, sei lá, há vários anos, mas acompanha os passos do outro, né? Então, você sempre crescendo aí. A gente fica muito orgulhoso de você, tá bom? Obrigado. Continue firme aí, ainda mais você está perto do Rio Grande, olha só que cara abençoado, né? Tá bem vou para lá de novo agora. Que maravilha. Então, continue aproveitando. Eu não tenho essa sorte toda, mas quem sabe um dia, né? Quando me aposentar. Tá bom, meu caro? Do fundo dos nossos corações, muito obrigado. Gente, muito obrigado, foi um prazer. Precisando, contem comigo. Se tiverem dúvidas, eu falo o seguinte, para mim, é inadmissível hoje em dia a gente não ter relacionamento e ter dúvidas. Porque assim, as dúvidas fazem parte, mas assim, com rede social hoje, não perguntar, não tirar essas dúvidas, teve oportunidade aqui, não tirou, surgiu uma dúvida depois, quando eu estava dormindo, sei lá, cara, procura, pede meu WhatsApp pro Augusto, me procura no LinkedIn, qualquer coisa assim, cara, tá lá, só prometo que prometo que eu vou responder, só não garanto que eu vou responder na hora ou no mesmo dia. Mas na hora tronal você vai responder. É possível, naquela hora. Né? Pessoal, aproveitando a dica aí do Adriano, não sei se você já tem perfil no LinkedIn, né? Mas assim, serão profissionais daqui a 2 anos, então, por favor, já vão criando os perfis de vocês lá. Isso é uma rede importante de contatos aí, né? De relacionamentos e etc. E principalmente, assim, você falou de fake news e de bullshit, né? É uma das redes que tem menos fake news, tem também, mas é que tem menos fake news e menos bullshit quando você compara com as demais. Eu gosto muito, eu me informo muito pelo Twitter, mas o Twitter é um campo de batalha. Vale tudo. Filtro, é um vale tudo, você tem que ter um filtro absurdo. O LinkedIn você consegue ter um pouco mais, ele é um pouco menos glamuroso, assim, do ponto de vista assim, porque a minha comidinha, o lugar que eu tô, não sei o quê. Tem um pouco de glamour ali tudo, mas tem muita informação boa no LinkedIn. O Twitter também tem, mas o Twitter você tem que ter um estômago e um filtro muito grande. Né? Mas eu não tinha até virar analista de mercado. E aí, cara, hoje eu me abasteço muito de informação no Twitter. O Renan tinha perguntado de fonte de informação, as mídias sociais são fontes de informação. Tá? Muita notícia. O Twitter eu acho sensacional.
A dica é sempre seguir pessoas, por exemplo, jornalistas confiáveis no Twitter, né? Todos estão lá, então você segue meia dúzia de jornalistas, puxa. Eu gosto muito até, Augusto, de seguir o contraditório, para desafiar as minhas convicções. Porque aquilo que eu falei, assim, é importante para o analista alguém que truque no que você está dizendo. Para você dizer assim, cara, será que eu não estou errado? Porque senão você fica muito senhor de si. Então, só receber elogio não te faz melhorar nunca, né? Então, assim, eu gosto de ver alguém que diz assim, a safra é isso, o mercado é aquilo, e diz assim, cara, será que eu não estou perdendo nada? Será que eu não estou deixando passar alguma coisa na minha soberba, na minha, sabe? Não, porque eu tenho não sei quantos anos de experiência, não sei o quê, eu sei tudo. Cara, mentira, não sabe. Então, é legal, assim, lógico, tem os extremos, mas assim, tirando os extremos, mas tirando o A e o Z, mas o que está agora não vou lembrar, entre o 1 e o 10, entre o 0 e o 10. O 0 e o 10 é o extremo, mas assim, entre o 3 e o 7 é legal ter, mesmo que você seja 5, né? Para você poder ver ali, para se não estar de um lado para o outro. O próprio processo dialético, né? Dialética é isso, você apresenta, o cara te contradiz, mas faz você aprender, e aí você melhora, você aprimora, ele melhora, e aí ele vai evoluindo, né? É um processo importante isso. Muito legal, meu caro. Então, assim, aqui a gente tem uma tradição onde o nosso convidado sempre que encerra. Então, eu vou passar a palavra para ti. Eu vou me despedir, agradeço todo mundo. Gente, obrigado, boa noite a todos, tá? Obrigado, Vanessa e Juliana, por nos ajudar na organização. Adriano, um prazer imenso te reencontrar, saber que você está super bem, fico muito feliz por isso, tá bom, querido? Obrigado por nos atender com tanta simpatia, assim. Te passo a palavra para você se despedir de todo mundo e para a gente encerrar. Mensagem final é sua. Cara, assim, foi um prazer gigantesco, assim, assim, eu não tenho palavras, assim, de verdade mesmo. Tá com o Augusto, que é um cara que eu respeito, que eu admiro pra caramba, que participou da minha história, e poder estar, de alguma forma, espero ter podido colaborar um pouco para tirar dúvidas, ou para colocar mais dúvidas, na verdade. Eu acho que, assim, acho que de mensagem, acho que, assim, tentem se esforçar para serem curiosos, irem atrás, procurar, duvidar das coisas, mas duvidar genuinamente, assim, para testar suas convicções e procurem aquilo que eu falei assim, eu falo que eu quero que 1 mais 1 seja mais do que 2 aqui na AgroConsult para trabalhar comigo, mas acho que para tudo, assim, não se contentem só com, assim, a conta básica, né? Eu falo assim, né, vai além da página 2, né? Todo mundo é bom, quase todo mundo é muito bom. Eu tinha um amigo meu que falou assim, eu falo sobre qualquer assunto durante 15 minutos. Eu falei, cara, é pouco. Eu quero ir mais. Assim, se desafia a ir mais, ir além da página 2, entendeu? Tá? Acho que isso vale para tudo, assim, especialmente para um analista de mercado, mas, cara, para o cara que vai cuidar do cavalo, porque né, um veterinário que vai estar... será que é só isso mesmo? Então, assim, acho que vale para tudo, né? Procurem saber o idaí de cada um. Beleza, gente? Obrigado, prazer. Augusto, cara, pode contar comigo sempre. Boa sorte, sucesso para vocês aí na carreira. Obrigadão, querido. Tudo de bom para ti e para tua família, mais, tá? valeu. Um forte abraço aí. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.